Oi, gente! Estamos aqui no terceiro vídeo do nosso estudo. Hoje eu vou contar aqui qual é a história que é narrada no Antigo Testamento. Até para a gente entender cada um dos grupos literários que a gente vai estudar nos próximos dias, nós precisamos saber primeiro qual é a história que está sendo narrada. Então, para isso, hoje é o objetivo dessa aula, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, a divisão do Antigo Testamento. Ela é dividida no Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, nos livros históricos, que vão desde Josué até 2 Crônicas, os poéticos, que vão de Jó a Cantares, e os proféticos, que vão de Isaías a Malaquias. Dentro dos proféticos, nós também temos dois grupos. São eles os profetas maiores, que vão desde Isaías até Daniel, e nós temos os profetas menores, que vão desde Oséias até Malaquias, beleza? Dentro desses grupos que a gente divide os livros da Bíblia, a gente tem grupos literários. O que é as literaturas? Seriam tipo, aqui é narrativa, aqui são poesias, aqui são profecias, e tudo isso vai fazer diferença pra gente, porque a gente vai estudar cada um desses grupos separadamente ao longo dos próximos dias. Então, no Pentateuco nós temos as narrativas e as leis. Nos históricos nós temos em geral só narrativas. Nos poéticos nós temos salmos e livros de sabedoria. E nos proféticos nós temos as profecias. Então, para começar a nossa história começa bem antes de o tempo ser criado. Esse tempo que se passava essa parte da história é chamado de tempo Kairos. E a gente vê isso lá em Salmos 92, que diz assim: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, está num tempo aqui que não é o nosso tempo, está na eternidade, que é o tempo Kairos. O tempo Kairos, uma característica dele é que ele tem uma natureza qualitativa. O que isso quer dizer? Ele não pode ser mensurado, por exemplo, em hora, em minuto, em segundo, em milésimo. Ele não tem isso, ele tem apenas uma qualidade, que é de existir. E isso é a eternidade, é um tempo sem tempo, tá? Isso também é narrado lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, que vai falar que o Senhor era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, e ele estava com Deus no princípio. Aqui ele está se referindo a Cristo. Então nós já vemos aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam juntos de eternidade a eternidade. A gente vê isso também com relação ao Espírito Santo, quando ele vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas lá em Gênesis 1. Então a gente vê que desde a eternidade nós já temos um Deus triuno, ou seja, três partes de um Deus apenas. Beleza? Entendida essa parte, nós conseguimos entrar aqui agora na criação do tempo, que é a partir do momento em que a nossa história começa mesmo. Porque tem duas variáveis, tá? De há quanto tempo esse tempo teria sido formado. Na comunidade científica, em geral, a mais aceita é de que o universo existe há 14 bilhões de anos, beleza? E aí, com a criação do universo, também veio a criação do tempo. Por exemplo, eu acredito, na verdade, que o Big Bang, que a comunidade científica acredita, foi o haja luz de Deus. Então, nós vemos o tempo inteiro que a Bíblia já mostrava tudo aquilo que, para hoje, no meio científico, tem sido descoberto. Tudo isso, para mim, já está na Bíblia. Então, na verdade, tudo que a gente precisa ver é compreender como isso está explícito aos nossos olhos e que nós não percebemos. E não como que está, por exemplo, brotando agora, acontecendo agora. Não, na verdade, isso sempre aconteceu e a Bíblia já sabia disso. E é isso que eu acho simplesmente fantástico em estudar as escrituras, tendo sido formado em biologia, porque tudo aquilo que aprendi na faculdade, eu fui capaz de enxergar também na palavra de Deus. E aí a gente vê também o outro lado, né, da moeda, é o tempo que ele é acreditado que o universo surgiu há 3.975 anos atrás, antes de Cristo, ok? E aí eu vou caminhar aqui mais seguindo essa datação, beleza? Porque ela vai ficar de uma forma mais mensurável pra gente. Não que a gente tenha como mensurar 1000 anos, por exemplo, isso a gente não é capaz. Mas eu acho que fica de uma dinâmica melhor aqui pra gente poder trabalhar.
Então, lá em Gênesis 1:1, a gente vai ter a criação do tempo. Esse tempo é o tempo Cronos, esse é o tempo que nós vivemos hoje, inclusive. E esse tempo, ele tem uma natureza quantitativa. O que isso quer dizer? Ele pode ser mensurado, ele pode ser classificado em horas, em minutos, em segundos, em milésimos. Então, isso é algo quantitativo, que você pode exercer quantidade aquilo e não somente qualidade, beleza? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, aqui foi a criação do tempo, aqui foi dado o start da história do nosso planeta, do nosso mundo, beleza? Ali, estima-se que tenha sido na mesma data acontecida a rebelião de Lúcifer. Isso está narrado tanto em Isaías 14:12, que eu coloquei a citação aqui, quanto em Ezequiel 28, 14 e 15. O legal aqui dessa citação de Ezequiel é porque ele fala que Lúcifer, antes da sua queda, ele era um querubim guardião. E isso é muito interessante pra gente quando a gente entende aquela parte lá da angelologia, de serafins, querubins e tantos outros mais. E aí, essa informação ela acaba sendo muito importante pra gente de compreender a razão da queda de Lúcifer e por que ele não poderia mais voltar ao seu posto, porque ele estava diretamente ligado à glória de Deus e mesmo assim ele resolveu optar pela desobediência. Então faz sentido de que uma vez que ele tenha optado por isso, essa opção dele seja realmente definitiva. E aí esses textos mostram isso pra gente. Seguindo adiante, nós temos então Deus criando o homem, tá? Isso tá lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tá? A partir do homem, ele criou Eva a partir da sua costela, e aí ele tá lá em Gênesis 2:22 já. Ele fala: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. E essa mulher foi chamada de Eva, beleza? Um pouquinho mais à frente na história, a gente não precisa andar nem muitos capítulos, apenas um já foi o suficiente. Lá no capítulo 3, no versículo 6, nós vamos ver o momento em que a mulher é enganada, ludibriada, no caso, pela serpente, que nós vamos ver lá em Apocalipse que essa serpente era Satanás. E aí nós vemos que essa desobediência de ela, juntamente do seu marido Adão, fez com que eles fossem expulsos do jardim. Porque qual foi a ordem de Deus? De todas as árvores aqui do nosso jardim vocês podem comer, exceto a do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente vê a serpente deturpando essa verdade, que é algo, inclusive, que Satanás faz até hoje. Ele pega verdades bíblicas e distorce para que se tornem mentiras na vida do cristão. E aí é que nós vemos tantas heresias, tantos blasfêmias lançados ao nome de Deus, muitas vezes na ignorância. Inclusive, esse é um dos motivos desse estudo estar sendo feito, que é abrir os nossos olhos para que nós não venhamos mais cair nesses erros, assim, e termos discernimento. Isso foi falado lá na primeira aula, mas eu achei importante trazer aqui de volta. E aí nós vemos aqui a queda do homem justamente pela desobediência. A partir deles dois, nós temos Caim e Abel. Aqui é narrado o primeiro homicídio da Bíblia, infelizmente, na história da humanidade, na verdade, né? E aí, o que nós vemos a partir disso aqui? Que Abel resolveu ofertar algo a Deus e ele escolheu o melhor do seu rebanho, enquanto que Caim pegou ali algumas coisas que ele tinha plantado e entregou a Deus. Nós vemos que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim, e isso trouxe um certo desconforto para Caim, de forma que ele pegou e, na sua ira, ele não conseguiu dominar o pecado que estava na porta dele, batendo para que deixasse ele entrar, ele permitiu e matou o seu irmão Abel. E a Bíblia vai dizer ainda que o sangue dele clama da terra, porque ele foi morto injustamente. E aí, depois disso, depois de Caim, Deus deixa ele perambular pela terra. E aí nós temos Sete sendo gerado. Só quero lembrar aqui que a Bíblia não fala que eles tiveram apenas esses filhos. Ele fala que Adão e Eva geraram também filhos e filhas. Então, quando a Bíblia cita só esses aqui, é porque a Bíblia toda ela vai caminhar para um objetivo final. Mas ela precisava ter essa limitação aqui de qual é o objetivo a ser alcançado. Ela não ficou dando voltas e mais voltas à toa. Tudo que está na Bíblia tem uma importância, e isso falar desses filhos aqui tem a sua importância para a história final da Bíblia, beleza?
Isso está lá em Gênesis 5:3. E um outro detalhe que eu quero falar aqui a respeito de Sete é que, como eu falei, Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus. Mas nesse versículo aqui de Gênesis 5:3 vai dizer que Sete foi gerado à imagem e semelhança de Adão. E é por isso que lá em Romanos vai tratar de que todos nós somos pecadores, porque todos nós somos descendentes de Adão. Beleza? Seguindo, nós vemos então que a humanidade ela se multiplica a partir desses filhos e filhas que eu citei aqui de Adão e Eva. E aí nós vemos o quê? Que toda a humanidade tem a perversidade crescente na Terra. E aí a gente vê que essa corrupção, ela chegou mal aos olhos de Deus e às narinas de Deus. E aí nós entramos numa história legal e importante de Noé. Noé diz que nesse tempo ele foi o único encontrado justo na face da terra. E aí nós vemos o que em seguida? Que Deus vem com o dilúvio em 2319 a.C. para poder acabar com a corrupção da humanidade e manter apenas um homem justo para dali vir todo o restante da humanidade. Nós vemos então que Noé pegou e veio ali com os animais, Deus mandou os animais para entrarem na arca, ele construiu ali a arca naqueles dias, e aí a gente vê que durante 40 dias e 40 noites caiu chuva sobre a terra. E uma coisa que é legal dessa história é que ela explica também como que a terra, como que a água entrou na terra. Porque, por exemplo, cientificamente, quando a gente olha, tem uma teoria que diz que a água só entrou uma vez na terra e nunca mais saiu. E a gente pode se perguntar de onde veio toda essa água. E aí é incrível porque quando são estudados ali toda a estrutura da Terra, se vê que ela tem uma parte que é dita oca, tem umas teorias assim, e que diz que nessa parte da Terra havia muita água. Então nós vemos aqui, por exemplo, nessa corroboração com a Bíblia, quando ele fala de que as fontes das grandes profundezas jorraram, que talvez tenha sido exatamente essa parte da nossa terra que tenha se aberto, aonde as águas não vieram só de cima. Humanamente falando, seria impossível que apenas chuvas viessem inundar a terra em 40 dias e 40 noites. Nem mesmo as chuvas mais fortes seriam capazes disso. Mas quando a gente une a chuva que caiu do céu e mais a água que jorrou da terra, aí isso já fica mais palpável para a gente conseguir entender. Seguindo mais adiante na história, nós temos então os filhos de Noé, tá? Nós temos Sem, Cã e Jafé. A Bíblia vai dizer que os três entraram com as suas esposas ali dentro da arca, junto de Noé e sua esposa também. E a partir deles foi que toda a humanidade passou a existir. Isso está narrado lá em Gênesis 9. Nós temos então, gerações depois, nós temos Nimrod, tá? Nimrod foi o primeiro a exercer domínio humano uns sobre os outros. A Bíblia vai dizer que ele foi o primeiro homem poderoso na terra. Então nós vemos assim que mesmo vindo de um homem justo, não bastava para que o homem fosse redimido, porque ele ainda tinha a natureza caída que veio de Adão. E aí, em 2144 a.C., nós temos a construção da Torre de Babel. Ali foi uma tentativa do homem de confrontar a Deus e dizer: a gente não precisa do Senhor. E aí nós vemos aqui um evento histórico em que as línguas são divididas. Antes disso aqui, toda a humanidade falava uma língua só. A partir da Torre de Babel, a gente tem várias línguas em diferentes partes. Seguindo adiante, nós temos então a história de Jó. É engraçado o livro de Jó estar aqui, mas qual que é a questão, por que ele se encaixa aqui? Se nós analisarmos a história de Jó, nós vamos ver que ele tem muitas características também das narrativas da história dos patriarcas. Por exemplo, quando a gente olha lá Abraão, Isaac, Jacó, as características que são dadas do tempo, a forma de ser contada a história, a forma como Jó respondia, os seus 3 amigos respondiam, a própria terra de Uz, de onde ele vinha. Isso tudo são elementos que são compartilhados com as narrativas de Abraão, Isaac e Jacó. Então, estima-se que a história de Jó tenha se passado ali por meio do capítulo 13 ou foi 14 de Gênesis. Então, ou ele foi contemporâneo aos 3 patriarcas, ou ele, no mínimo, veio depois ou antes dele, mas a gente sabe que a história de Jó está encaixada ali no meio. Então, eu separei aqui Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A gente sabe todo o sofrimento que Jó passou.
E no final de todo esse sofrimento, Deus fala com Jó e aí ele faz essa declaração aqui de que agora sim ele conhece o Deus que ele serve. Tranquilo? Depois de Jó, nós temos aqui a história de Abraão. A história de Abraão é muito interessante porque a gente vê que Deus ele não escolheu uma nação, ele escolheu um homem. E aí nós vemos isso porque a ordem que Deus deu foi a Abrão, dizendo: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Isso tá lá em Gênesis 12, 1 e 2, tá? Os filhos de Abraão, o primeiro a nascer, vocês sabem que é Ismael, tá? Ismael, ele gerou os árabes, que até hoje são rivais de Israel. Mas algo interessante sobre a história de Ismael é que Deus tinha dado a promessa para Abraão de um filho, só que Sara, por um momento, ela esmoreceu seu coração e dizendo: eu já tô velha demais para gerar. E ela tinha uma serva chamada Agar, que era egípcia. E aí, o que ela fez? Ela entregou essa serva dela a Abraão e falou para ele: fique com ela e a partir dela teremos um filho. Porque naquela época era assim: se eu tenho uma serva e essa serva se deita com meu marido, os filhos dela são meus, não dela, não pertence a ela, pertence a mim. E aí, Sara quis caminhar nesse caminho, só que aí a gente vê com o decorrer da história que essa história não deu muito certo, né? A comunhão ali entre elas duas e mais os dois meninos não deu muito certo. A gente vê aqui no meio termo, depois da história de Ismael, em 1868 a.C., a história de Sodoma e Gomorra. Por quê? Nós vemos que Abraão saiu de sua terra e o seu sobrinho Ló foi junto com ele. E aí aconteceu que eles chegaram num momento que os servos deles começaram a brigar, porque os dois estavam muito prósperos. E aí Abraão, sendo justo assim, eu acredito, na minha visão pelo menos, ele olhou para toda a terra e falou para Ló: escolhe qual lado que você quer. E aí Ló olhou e viu aquela terra, coisa mais linda, bem verdejante, e ali vai ser ótimo pro meu pasto e tudo mais. Ele pegou e escolheu o outro, Abraão seguiu pro outro caminho. O negócio foi que Ló escolheu justamente a parte que era vizinha de Sodoma e Gomorra. E a gente vai ver que Sodoma e Gomorra estava com os pecados cheirando muito mal a narina de Deus. Incomodou tanto a Deus que Deus resolveu destruí-la. Só que o que aconteceu? No momento que Ló estava lá, morando nessas cidades, Deus resolveu contar para Abraão, a quem Deus chama de amigo em Hebreus. Deus resolveu contar para Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Ali a gente vê um capítulo quase inteiro, onde Abraão começa a interceder ali por Sodoma e Gomorra, falando: Senhor, e se tiverem tantos justos, o Senhor mesmo assim ainda vai destruir eles com os ímpios? E Deus: não, se tiver tantos ali, eu não vou destruí-los junto com os ímpios. E tudo isso Abraão pensando em Ló. E aí, essa parte a gente chama de antropopatismo. O que é isso? É uma forma de Deus demonstrar ao homem como que ele investiga certas situações. Ou seja, aqui está dizendo que Deus ele não é onisciente para saber quantos justos que haviam em Sodoma e Gomorra. Não, ele apenas queria se relacionar com Abraão para mostrar para Abraão que ele quer um relacionamento com a sua criação, ali com os seus filhos, a quem ele escolheu, e que ele tem misericórdia para responder ao clamor dos seus servos. E nós vemos isso principalmente porque quando os anjos entram ali em Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, eles tiram Ló de lá para poder destruir a cidade. Então a gente percebe isso que talvez tenha sido inclusive pela intercessão de Abraão e não simplesmente porque Ló também era justo. Eu acredito que essas duas situações corroboraram entre si para que a vida de Ló fosse salva. E aí, nesse inteirinho da história de Ló, é quando nós vemos que ele saiu com suas duas filhas e a sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal, infelizmente. Seguindo adiante, depois dessa história de Sodoma e Gomorra, nós temos então o nascimento de Isaac. Isaac foi o filho que veio de Sara, a esposa de Abraão, então ele é o filho da promessa. Foi ele que Deus prometeu para eles dois. Isso está narrado lá em Gênesis 17. E aí nós vemos, um tempo depois, Isaac já grandinho, nós vemos Deus provando a Abraão, dizendo para ele subir o monte com Isaac e oferecer Isaac em sacrifício. E é incrível porque isso aqui já tipifica Cristo. Como? Porque Isaac subiu e nós não vemos em nenhum momento da narrativa Isaac reclamando com o pai dele por nada. E nem mesmo quando ele olha e diz: pai, cadê o cordeiro? E ele fala: Deus proverá, meu filho. Ele, mesmo assim, ele é capaz de deitar ali
no momento no altar, sem reclamar e falar, seja feita a vontade de Deus. E é incrível porque Abraão, ele tinha tanta fé em Deus, e por isso ele é considerado pai da fé, que ele cria que se Deus não mandasse o cordeiro, Deus era capaz de ressuscitar o filho dele, porque ele cria na promessa que o Senhor deu de que a partir dele muitas nações seriam abençoadas e que dele sairia um povo. E ele sabia que esse povo sairia a partir de Isaac. Beleza? Então, depois de Isaac, nós vemos que ele se casou com Rebeca, e aí nós vemos que eles dois juntos geram Esaú e Jacó. Aqui já é outra história, porque nós vemos que Esaú, ele trabalhava com caça, Jacó já trabalhava mais em casa, e nós temos aqui um problema de favoritismo, porque Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Em um determinado momento, nós vemos Jacó enganando primeiro Esaú, pela bênção da primogenitura, por um prato de lentilhas, porque Esaú estava morrendo de fome, ali naquela imaturidade dele, ele entregou a primogenitura dele para Jacó, e depois nós vemos ele enganando o próprio pai, instruído ainda pela sua mãe Rebeca, falando, engana seu pai, pega a bênção e vai embora. Foi o que Rebeca fez ali junto de Jacó perante Isaac. E aí, Jacó, sabendo que Esaú queria matar ele pelo que aconteceu, porque ele perdeu tanto a primogenitura quanto a bênção que essa ia trazer para ele, ele queria matar Jacó, e nós vemos que Jacó então precisa correr dali da cidade, ele vai embora para a casa do seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. Depois desse interim, nós vemos que Jacó, ele, ao chegar na casa do seu tio Labão, ele se apaixona por Raquel, e aí ele se dispõe a trabalhar 7 anos para o seu tio. Só que o que acontece? O tio dele enganou ele, porque às vezes as coisas voltam pra gente, na maioria inclusive. E aí o que acontece? O tio dele enganou ele e entregou para ele Leia como esposa, que era outra filha dele, dizendo que a mais nova não poderia casar antes da mais velha. Então, o que Jacó propõe para ele? Eu trabalho mais 7 anos para você, em prol de Raquel. Então, uma semana depois que ele se casa, Labão então entrega Raquel a Jacó por mulher, e aí ele fica casado com as duas. E aí a gente vê ao longo da história, bem tempo depois, de que Jacó ele tem um encontro com Deus, enquanto ele está ali perambulando, indo para a terra. Depois que ele sai da casa de Labão com as 2 mulheres deles e os filhos dele, nós vemos que Jacó ele se encontra com Deus. E esse é um momento marcante na vida de Jacó, porque Jacó significa enganador. Mas o que Deus faz com ele? Ele passa a ser Israel. E daí que vem o nome da nação. Vem de Jacó, que passou a ser Israel. E Israel é aquele que lutou com Deus, tá? Isso está lá em Gênesis 35. Depois, se vocês quiserem, olha o texto todo, que ele tem mais detalhes. Nós, a partir de Jacó, então, nós temos as 12 tribos de Israel, tá? Todos eles foram os filhos de Jacó. E aí eu vou colocar aqui quem que era filho de quem das mulheres deles, tá? Primeiro, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Esses 4 eram filhos de Leia, a primeira esposa de Jacó. Depois nós temos Dan e Naphtali. Por quê? Porque Raquel, ela era estéril. Então, o que aconteceu? Quando ela viu a irmã dela gerando filhos ao marido dela, ela pensou, não posso ficar para trás. Então, o que ela fez? Ela pegou a serva dela, que era Bila, e entregou para Jacó, pensando, os filhos que ela gerar serão meus. E esses 2 filhos foram Dan e Naphtali. Como Leia já tinha gerado muitos filhos, que tipo 4 de uma vez, e então ela parou e não conseguia gerar mais. E aí o que ela fez? Pegou e também entregou sua serva Zilpa a Jacó. E dessa união veio Gade e depois Azer. E aconteceu depois que Ruben, se não me engane, entregou mandrágoras para Leia, para sua mãe. E mandrágora é tipo uma fruta ali daquela região. E aconteceu que Raquel, naquele momento, olhou aquelas mandrágoras, desejou muito elas e falou, me dá algumas. E aí a Leia respondeu para ela, já não basta você ter o meu marido, você também quer as mandrágoras do meu filho? E aí ela falou, não, faz o seguinte, me dá algumas mandrágoras e essa noite você fica com Jacó. Ela, não, então beleza. E elas fizeram esse acordo ali por causa das frutinhas. Então, Leia se deita com Jacó, e aí Deus se lembra de Leia, porque ela era a esposa desprezada. Então, ali Deus abre a madre dela e ela tem mais 3 filhos, Isacar, Zebulon e a única menina do grupo, que foi
Diná. Por último, Deus se lembra de Raquel, e então ela tem José e logo depois ela tem Benjamim. O problema de Benjamim foi porque ela morreu no parto, e naquele momento ela colocou o nome dele de Benoni, dizendo ele é filho da minha aflição. Mas assim que ela morre, eu acho incrível isso, que Jacó vem até ele, pega Benjamim no colo e diz, não, o teu nome é Benjamim, que é filho da minha mão direita. E aí a gente vê ali a história de Benjamim já sendo mudada no seu nascimento. E essas são as 12 tribos de Israel. Lembrando também a história de José, a gente vai passar por ela, mas de José vieram Manassés e Efraim, que também vieram a ser filhos de Jacó lá no final. Quando Jacó vai dar a bênção para os seus filhos, que ele vai abençoar os 2 filhos de José, ele fala para José que agora, a partir daquele momento, os filhos dele não seriam mais dele, mas de si. Ou seja, os filhos de José não seriam mais de José, mas agora seriam os filhos de Jacó. E aí Manassés e Efraim são contados dentre as 12 tribos. Isso aí eu posso explicar depois. Nós vemos então a história de José. Nós vemos que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos ali. E em 1687 a.C., José governa o Egito. E isso é incrível depois, porque é assim que todo Israel vai parar no Egito. Se você um dia olhou para o povo lá escravizado no Egito e nunca entendeu como é que eles pararam lá, exatamente aqui. A partir do momento em que Deus usa José para livrar o seu povo da fome, e aí José desce para o Egito, depois Israel vai atrás dele e lá mesmo eles ficam. Isso está narrado lá em Gênesis 45 e no capítulo 46 também. Do total, de toda a família de Jacó que foi lá para o Egito, foram 70 pessoas, contando com José, a sua esposa e os seus 2 filhos. Então, o total de israelitas que foram para o Egito foram 70 pessoas. Então, nós vemos em 1542 a.C. a escravidão. Nós vemos o quê? Que quando José morreu, muito tempo depois, 430 anos depois, assumiu um rei no Egito que não conhecia nada sobre José. E aí ele começou a ver aquele povo que de 70 passou para quase 1 milhão de pessoas e vendo aquele povo todo ali morando na terra e pensando, uma hora eles vão me trair. Eles ou vão se ligar com os inimigos ou eles vão fazer uma rebelião aqui e vão tomar o meu reinado. E aí, com esse medo, ele pegou e falou, vou escravizar todo mundo, e a partir daí ele começa a colocar um jugo sobre o povo de Israel. Tempos depois, Deus se lembra de Israel, eles começaram a clamar ao Senhor para que os tirasse dessa situação. Então, nós temos, entrando aqui na história, Moisés. Moisés, ele passou 40 anos no Egito. Nós vemos que o faraó, ele quis matar todos os meninos ali dos israelitas, justamente para diminuir essa proliferação. E aí, Deus, de uma forma miraculosa, através da sua mãe Joquebede, ele esconde Moisés num cesto, coloca ele no rio Nilo. A princesa, a filha de Faraó, encontra esse bebê, resolve criá-lo. E aí, nesse interim, nós vemos passados 40 anos, enquanto o povo estava lá sofrendo, Moisés estava sendo cuidado no palácio. Nós vemos, então, em um determinado momento, que Moisés, ele mata um egípcio, e aí, a partir desse momento, ele tem que fugir do Egito. E aí, nesse tempo que ele foge do Egito, ele passa 40 anos em Midian. Ele atravessa o deserto e fica 40 anos em Midian, até que no Êxodo, no capítulo 3, Deus chama Moisés para ser o libertador do povo. Em 1463, nós temos então as pragas do Egito. Nós temos ali que aconteceu as águas em sangue, as rãs, as moscas, as mortes do gado, as feridas purulentas, as trevas e tantas outras coisas, gafanhotos, piolhos e, por fim, a morte dos primogênitos, que foi o basta para que o povo do Egito liberasse Israel para ir embora pelo deserto. E aí, no momento da morte dos primogênitos, para que Deus protegesse o povo, nós temos a celebração da Páscoa, em que eles teriam que matar um cordeiro, passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, e ali, quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos, quando ele visse o sangue nos umbrais das portas, ele simplesmente ia passar direto, porque ia saber que esse povo era protegido por Deus.
Em 1462, então, o povo já conseguiu sair ali do Egito. Eles chegam diante do Mar Vermelho e veem que o faraó tá vindo atrás para matar todos eles no deserto. Ali, através de Moisés, Deus pega, manda que ele estique a mão, o seu cajado para o Mar Vermelho. O mar se abre ao meio e o povo passa em terra seca. Depois que o povo passa, Deus pega, fecha o mar e engole todo o exército de Faraó. E ali nós vemos agora o povo finalmente liberto do jugo do Egito. Isso está lá em Êxodo 14, e isso é legal porque tipifica o batismo, né? O que é o batismo? É a morte para o velho homem. Então ali era como se a vida no Egito fosse o velho homem, a travessia pelo Mar Vermelho fosse esse batismo, e a partir dali a caminhada para a Terra Prometida fosse o novo homem de Israel. E a gente vê que infelizmente isso não aconteceu muito bem, porque eles foram passar pelo deserto. E o deserto é o que? É um lugar de molde, é um lugar em que a verdade do coração é revelada. E, infelizmente, o que a gente vê em Israel? Que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque o tempo todo a gente vê o povo reclamando, porque no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo, no Egito tinha não sei o quê. E o tempo todo Deus ali castigando o povo, falando, gente, pelo amor de Deus, eu tô levando vocês pra terra que mana leite e mel. E mesmo assim, o povo murmurando e reclamando o tempo inteiro. E aí nós vemos que Deus vem para botar ordem no negócio, dá os 10 mandamentos, explicando, minha vontade é essa daqui, o que eu quero de vocês enquanto novo homem é isso aqui. Isso tá lá em Êxodo 20. E aí a gente vê o tempo todo Deus exortando sobre a idolatria, porque Deus sabia que eles saíram do Egito, um lugar onde tinham muitos deuses, e a terra para onde eles iriam também teriam muitos deuses, e eles teriam que se resguardar disso. E aí nós vemos Deus entregando 613 leis para o povo cumprir, para colocar ordem. Por quê? Toda nação, para ser uma nação, ela precisa de regras, de ordens. Quando isso não acontece, ela mesma se sucumbe, ela mesma acaba consigo mesma. E aí a gente vê também, o que é bem legal de se estudar Levítico ali, o Pentateuco em geral, é que a gente vê o tanto que Deus ele se preocupa com detalhes. Porque Deus pega e fala, aqui a cortina tem que ser dessa cor, tem que ser tantos metros aqui, tantos côvados para lá, tantos centímetros para cá. Então a gente vê o tanto que Deus se preocupa com esses mínimos detalhes, né, da história do povo. Então, nós temos a primeira chegada do povo à Terra Prometida. Então, o quê? Toda aquela galera que saiu do Egito, ela chega à beira da Terra Prometida. E aí, o que acontece? Moisés separa 12 espias para irem lá à terra, espiar, ver como é que tá a situação lá, como que eles podem se preparar para ir para a guerra. E nisso, Moisés já estava consciente que Deus iria dar a vitória para eles, porque Deus prometeu a Terra Prometida. Só que o que acontece? Quando eles voltam de lá, eles trazem algumas frutas e algumas coisas e tal, e falam, olha, a terra é ótima, mas tem uns gigantes lá que nós somos como formigas aos seus olhos. E aí Josué e Caleb falam, não, a gente pode até ser pequeno, mas o nosso Deus é grande, é Ele quem luta por nós, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas aí os outros 10 que foram junto ficaram nessa incredulidade, levaram todo o povo a essa incredulidade. E aí, como eles enfureceram a Deus, crido ali na sua promessa, Deus pega e fala para eles, vocês passaram 40 dias espiando a terra, agora vocês vão parar 40 anos no deserto, até que toda essa geração que saiu do Egito morra, para que a nova geração que vá entrar na terra, exceto Josué e Caleb, porque eles não foram incrédulos. E aí nós vemos que Josué, ele foi o sucessor de Moisés depois, tá? Porque Moisés, ele bateu na rocha no momento em que Deus não ordenou, ele não glorificou a Deus diante da nação de Israel, e aí isso fez com que ele fosse privado de entrar na terra prometida, tanto ele quanto Arão. Nós temos então, depois de 40 anos, nós temos a segunda chegada à Terra Prometida. Aqui Moisés, ele já morreu, ele foi levado ao monte, e aí quando ele subiu ao monte, Deus mostrou toda a terra para ele e Moisés morreu ali. Quando Moisés morre, Deus esconde o corpo de Moisés de forma que ninguém mais encontrou nunca mais. E aí é um detalhe legal que lá em Judas, no Novo Testamento, ele vai contar que Satanás e o anjo do Senhor lutaram pelo corpo de Moisés. Lá em Josué 2:1, nós vemos que Josué também mandou espias, porque depois da travessia do Rio Jordão, eles deram de cara com Jericó. E aí nós vemos que
quando esses espias entraram, eles encontram uma prostituta chamada Raabe. E aí eles se escondem na casa de Raabe porque os exércitos lá de Jericó já sabiam que eles estavam por ali. Raabe, ela pegou e falou para eles que todo o povo estava morrendo de medo porque sabiam das coisas que Deus estava fazendo por eles no deserto. E falou para eles: eu sei que o Deus de vocês, ele é forte e vai entregar a terra, mas poupa a minha vida e poupa a minha família. E aí eles fizeram lá um voto com ela de que não mataria ela, e aí ela escondeu eles, enganou o povo de Jericó para procurar eles e não achar, dizendo que ela nem viu quem foi que chegou lá, não sabia nem de onde era. E assim que o povo parou de procurar, ela deixou eles irem embora. E aí ela teve que amarrar um cordãozinho vermelho na janela, e quando o povo foi sitiar a cidade, eles protegeram ela e arrancaram ela fora da cidade para que ela não viesse padecer junto com eles. Em 1422, nós vemos a travessia do Rio Jordão. Isso foi antes da tomada de Jericó, tá? Isso foi um outro batismo com o povo, porque o povo ficou perambulando pelo deserto, então toda aquela galera que morreu que não morreu no deserto, que foi as gerações que vieram depois, precisaram também ser batizadas para entrar na terra prometida. Nós vemos ali também, principalmente, a confirmação dessa visão quando Deus manda que todos os homens fossem circuncidados. Porque desde que eles saíram do Egito, os meninos que nasceram no deserto não foram circuncidados. E a gente vê lá em Abraão que a circuncisão era justamente a marca da aliança do povo com Deus. Então a gente vê que era algo muito importante que Deus levou em consideração para que eles viessem entrar na terra prometida. Nós vemos então a queda das muralhas de Jericó. A gente sabe que com um grito, após 7 voltas no 7º dia, todas as muralhas caíram pela palavra de Deus. E então eles conquistam a terra prometida. Depois disso, nós vemos uma desobediência por parte do povo, porque com 613 leis eles ainda conseguiram cair na bendita idolatria quando eles entraram na terra, porque Deus mandou que eles exterminassem todos os povos que estivessem lá. Mas eles deixaram alguns vivos, e esses vivos foram suficientes para influenciar eles à idolatria. Nós vemos então que a partir de então, Israel começa a ser subjugado pelos outros povos. Então, nós entramos na era dos juízes após a morte de Josué, em 1415 a.C. Nós temos todos esses juízes. Nós temos Otiniel, ele conquistou uma das cidades em troca da filha de Caleb, que era Axa. Nós temos Eude, que ele matou o rei gordo, que ele pegou uma faca de 2 gumes e fincou nele para conquistar ali, se livrarem do cativo desse rei. Nós temos Sangar, que matou cerca de 600 mil homens com uma guilhada de bois. Nós temos a história de Ruth aqui nesse inteirinho, tá? Nós vemos a história de Débora, que ela ali junto de Balaque lutam contra o rei Císera, e Deus entrega todo o exército, o comandante do exército, na mão de uma mulher chamada Jael, que com uma espada na cabeça daquele homem, ela vence ali essa guerra por Israel. Nós vemos depois a história de Gideão, que foi o homem escolhido de Deus para ganhar a guerra com apenas 300 homens. Depois dele nós vemos Abimeleque, Tolar, Jair, Jefité. Jefité foi o homem que sacrificou sua filha por um voto impensado. Ele falou: Deus, se a gente ganhar a guerra, a primeira pessoa que passar pelos portais, eu vou matar essa pessoa ao Senhor. E aí Deus, não tem nada a ver com isso, eu não pedi. Mas aí Jefité fez isso, e a primeira pessoa a passar no portal foi a única filha dele, e ele teve que oferecer em sacrifício ao Senhor para cumprir o voto, né? Nós vemos depois Ibizan, Elon, Abidom e Sansão. Sansão foi o homem enganado por Dalila, ali pela sua imaturidade e falta de zelo com o voto de Nazireu, que era uma consagração da pessoa total a Deus. Ele não ligou muito para isso, e aí ele acabou trazendo sua própria ruína. Um fato importante sobre Sansão é porque ele matou mais pessoas em sua morte do que durante toda a sua vida. Depois de Sansão nós temos Eli. Ele foi o tutor de Samuel. E por último, nós temos o último juiz sobre Israel, que foi Samuel. Então, em 1065, Israel pede um rei. Eles queriam ser como as outras nações, Deus já sabia que isso ia acontecer, inclusive esse fato está lá em Deuteronômio também. E aí Deus concede um rei, que foi Saul, da tribo de Benjamim. E depois de Saul, nós vemos Davi, que era da tribo de Judá. O primeiro feito que fez com que Davi fosse reconhecido como rei diante de Israel foi a derrota de Golias. Então, em 1025, Davi assume o trono. Nós vemos que Davi, ele tinha 30 anos quando ele assumiu o trono de toda Israel mesmo, de verdade, e ele reinou por 40 anos.
Infelizmente, nós vemos ao longo da história de Davi, ele cometeu adultério e assassinato no momento em que ele adultera com Batseba e mata Urias, que era o marido dela, e isso traz um problema muito grande na família de Davi, porque Deus disse para ele que a espada não sairia da casa dele. Então, a partir daí, nós temos os livros dos reis. Primeira e Segunda Reis vão contar a história de todos os reis de Israel e dos reis de Judá. E as crônicas vão contar as linhagens, aonde Primeira Crônicas vai contar de Adão a Salomão e em Segunda Crônicas de Salomão a Zedequias. Essa história de Israel e Judá eu vou explicar daqui a pouco. Salomão, ele assume o reino e aí ele escreve alguns provérbios, salmos, ele escreve o livro de Eclesiastes e também o livro de Cantares. Em 985 a.C., Salomão constrói o templo, é o Templo de Salomão que a gente conhece. E em 1 Reis 6.1 nós vamos ver o reinado de Roboão. Roboão era o filho de Salomão. Só que o que aconteceu? Quando Salomão morreu, que Roboão foi assumir o trono, nós vemos que tinham tributos muito altos sobre o povo. E o povo foi até Roboão pedindo para que esses juros fossem baixados. Ele pede conselho dos conselheiros, os homens mais velhos, né, que tinham sabedoria para passar, e aí nós vemos que eles falam para ele, baixa os juros, porque aí você vai conquistar a confiança do povo. Só que ele não satisfeito, ele pediu também a opinião de uns amigos dele, que era da mesma idade dele, e que a gente sabe que na falta de juízo falaram para ele, aumenta os juros porque dinheiro é o que interessa. Nisso, o povo se revolta contra a linhagem de Davi, contra a família de Roboão, e um homem se levanta ali no meio que foi Jeroboão. Essa revolta do povo gerou a divisão do reino de Israel, onde nós tivemos a partir de agora o reino de Israel, aonde nós chamamos de tribos do norte, que foram 10 tribos para lá, se ajuntaram com Jeroboão, e nós temos os reinos do sul, que foi as tribos de Judá e Benjamim, que acompanharam Roboão nesse reinado. Que é justamente essa história que eu contei aqui nos slides. Vocês podem ver que nas tribos do norte a capital foi Samaria. Isso leva a gente a entender por que lá nos tempos de Jesus os judeus tinham tanto problema com os samaritanos, vem justamente dessa época aqui do reino dividido. E nós vemos que nos reinos do sul o capital era Jerusalém. Então nós temos aqui os reis de Israel. Nós tivemos Jeroboão I, que foi o que eu citei, que entrou em guerra com Roboão. Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe. Acabe foi o casado com Jezabel. A gente sabe o grande problema que isso trouxe para a nação de Israel no que se diz a idolatria. Acasias, Jorão, Jeú. Jeú, ele foi escolhido por Deus para matar Jezabel, mas depois ele acabou se corrompendo, infelizmente. Nós temos então Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías, Peca e Oséias, que foi o último rei de Israel. Do lado de Judá, nós temos Roboão, que foi o filho de Salomão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia. Atalia, vale lembrar que ela foi uma mulher, tá? Ela queria matar toda a linhagem de Davi e a partir dela se darem os novos reis. Só que aí nós vemos que um dos sacerdotes guardou Joás, que foi o próximo rei. E ali no complô dos sacerdotes e mais de o povo que não concordava com isso, mataram Atalia e todos aqueles que seguiram ela. E aí nós vemos perdurando a linhagem de Davi na história. Então nós vemos Joás, Amazias, Urias, Jotão, Acás, Ezequias. Ezequias foi aquele que ficou doente e pediu a Deus mais 15 anos para poder viver. Manassés, esse foi o pior rei que já existiu em Judá e em Israel, mas para a gente ver o tamanho da misericórdia de Deus, no momento que ele se arrependeu, Deus pegou e perdoou os pecados dele e ele ainda reinou muito tempo por conta disso. Amon, Josias, ele reestabeleceu o culto ao Senhor, ele tirou todas as imagens de escultura que tinham em Israel, em Judá no caso, e a partir dele eles celebraram a Páscoa que desde Josué não era mais celebrada. Temos Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. E aí nós vemos Zedequias foi o último rei de Judá. Só para salientar aqui, todos esses nomes que estão em amarelo foram os únicos reis que foram fiéis a Deus. O restante, infelizmente, não seguiu os princípios de Deus. Então os profetas, Elias está lá em 1 e 2 Reis. Ele atuou desde Acabe até Jorão. Eliseu, desde Jeú até Jeoás.
Jonas e Amós em Jeroboão II. Oséias atuou desde Salum até Oséias, e uma coisa que vale a pena lembrar é que a maioria desses reis, quando eles eram maus, eles não ficavam muito tempo. Alguns ficavam até só 3 meses no máximo, e aí por isso que dá para alguns profetas pegarem tantos reinados assim. Não é porque eles viveram 200 anos, não. Foi porque realmente o reinado desses reis eram bem curtos. Da parte de Judá, nós temos Obadias, que atuou ali durante Acasias e Atalia, Joel durante Joás e Amazias, Isaías de Uzias até Ezequias. Engraçado que o livro de Isaías, quando fala que ele vê os céus abertos, né? Ele, no ano que morreu o rei Uzias. Então vem justamente disso aqui. Miqueias atuou ali contemporâneo com Isaías durante o reinado de Acas e Ezequias. Sofonias, Naum e a profetisa Uda, ela é citada lá em 2 Reis, durante o reinado de Josias. Abacuque, durante o reinado de Jeoacás. E Jeremias, desde Josias até Zedequias. Esses são os profetas chamados de pré-exílicos. Nós vemos que Oséias e Jeremias eles já acompanharam ali praticamente o povo indo para o exílio, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá. Senaqueribe, em 701 a.C., ele invade Israel e isso simplesmente acaba com todas as tribos do norte. A partir daí, nós não temos mais história sobre eles. Primeiro que o pessoal que eles não mataram, esse pessoal simplesmente se juntou ali no exílio e acabou mesmo. Não existe mais a nação de Israel a partir daí. Mas, no caso de Judá, nós temos em 586 a.C., a invasão babilônica a partir de Nabucodonosor durante o reinado de Joaquim. Nós vemos ali que depois de Joaquim, Nabucodonosor estabelece Zedequias como rei de Judá só para auxiliar ele nessas questões democráticas com o povo. Democráticas assim, né? Porque eles estavam exilados e meio como escravos, então democracia aqui. Mas aí, em 612, como eu citei, temos o Império Babilônico, então aqui nós temos a atuação de Ezequiel e Daniel, eles foram contemporâneos, e eles foram aqui os ditos profetas exílicos, porque eles atuaram durante o exílio de Judá. Então, em Daniel, que é narrado o sonho de Nabucodonosor, eu achei importante colocar isso aqui, porque Nabucodonosor ele teve um sonho e Deus revelou ali para Nabucodonosor toda a história dos domínios, né, os grandes nações que teriam dominadoras na terra. E nós vemos a Babilônia, a Média-Pérsia, a Grécia, Roma e a Roma dividida. E é legal isso aqui porque eles estavam lá em 612 a.C. e ele conseguiu prever até 476 depois de Cristo. E quando a gente estuda a história, a gente vê que realmente essa profecia se cumpriu. Em 539 a.C., nós temos a invasão do Império Medo-Persa, enquanto a Babilônia ela cai, Dário vem liderando essa invasão, e aí durante o reinado de Dário é que nós vemos Daniel na cova dos leões, beleza? Nós temos então, ali já quase no finalzinho do exílio, nós temos a atuação de Esdras, ali já durante o reinado de Zorobabel. Esdras ele era um escriba, e ali, durante essa época do rei Zorobabel, nós temos a atuação de Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são chamados de profetas pós-exílicos, porque foi depois que o povo saiu do exílio e pôde voltar para sua terra que esses profetas atuaram. Nós temos então a reconstrução do templo, ali também em 516 a.C. Nesse meio termo aqui nós temos a história de Esther, tá? Que é quando ela clama ali diante do rei Xerxes para que ele venha livrar o povo de Israel da mão de Naamã. E contemporâneo a ela e também a Esdras é Neemias. Tanto que a Bíblia vai mostrar que Neemias e Esdras eles atuaram junto na reconstrução dos muros de Jerusalém, que foram construídos em 457 a.C. Então, após a reconstrução de Jerusalém, nós temos o que nós chamamos de período intertestamentário. O que é esse período intertestamentário? É o período em que Deus simplesmente não mandou profeta nenhum. A nação de Israel ficou totalmente em silêncio daquilo que Deus estava falando. E aí, durante esse período, nós temos o Império Grego, que foi uma das coisas vistas ali no sonho de Nabucodonosor, e depois do Império Grego temos o Império Romano, que aí já é com César.
Nisso nós temos a parte mais linda dessa história, que foi o nascimento de Jesus Cristo em 5 antes de Cristo. E sim, gente, Jesus nasceu antes de Cristo. Por quê? Quando foram fazer a conta, né, um dos monges ali, eles queriam fazer a divisão da história em antes e depois de Cristo, e aí ele calculou errado a data em que Jesus teria nascido exatamente. Então, o que eles fizeram? Quando eles encontraram qual foi o erro dele, viram que, na verdade, Jesus tenha nascido entre 5 e 7 antes de Cristo. Por quê? Porque vai dizer que naquele tempo quem reinava era Herodes. Só que Herodes morreu 4 anos antes de Cristo. Então não seria possível que Jesus, sendo contemporâneo a Herodes, tenha nascido depois disso. Então, quando eles encontraram esse erro, eles pegaram e colocaram que Jesus tenha nascido entre 5 e 7 antes de Cristo. Tá? Então, eu peguei aqui Lucas 1, 31 ao 33, que é a palavra de Deus a Maria. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Beleza? Aqui nós terminamos toda a nossa perspectiva da história do Antigo Testamento. E a partir de amanhã nós vamos aprender como analisar cada tipo literário do Antigo Testamento. Tenham sempre em mente toda essa história que eu contei hoje. Se necessário, assista mais uma vez o vídeo e eu espero que Deus possa abençoar a sua vida e mudar a sua perspectiva quando for estudar a palavra de Deus, beleza? Como eu tenho falado aqui na descrição do vídeo, qualquer dúvida põe nos comentários ou me chama no direct, qualquer coisa contem comigo, beleza? Um beijo, fiquem com Deus.